Você olha para um canto, olha para o outro e diz: Deus, será que eu vou aguentar? E lá em União dos Palmares, irmão, passaram-se 10 pastores. Entre eles, o pastor Cícero foi um dos que passou por lá. E chegou um momento em que eu disse: oxa, que negócio é esse? Que troca de pastor é essa? Foi quantos anos o senhor passou lá? 1 ano e 3 meses. 1 ano 3 meses. e 3 meses. Não dá nem para começar, irmão. Ele é pastor experiente, eu estou começando, estou engateando. Mas ele sabe que 1 ano e 3 meses não dá nem para começar. Mas você precisa ver o que Deus fez dentro desse ano e 3 meses. E você pode dizer: por que saiu? Não pergunte por quê. Pergunte para que saiu. Porque Deus tinha uma história diferente. Olha que coisa linda. Eu acho que aqui em Messias não tem uma igreja bonita igual a essa. Falo com toda sinceridade. Aconchegante, calor do Espírito Santo maravilhoso, porque quem anda perto do pastor Cícero e não tem a presença, está complicado. Está complicado. Mas graças a Deus que Deus tem honrado a ele. Êxodo 14:14. Eu disse: meu Deus, pregar perto do pastor Cícero, Jesus, é complicado. Mas Deus é bom. Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Repita comigo: o Senhor, toda a igreja, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Glória a Deus. Deus é fiel. Confesso que não vou cansar muitos irmãos, vai só para meia-noite, mas não vou cansar os irmãos. A gente vê muitos irmãos, quando tem oportunidade, tem alguns versículos que eles são bem mencionados, né? Um deles é: posso tudo naquele que me fortalece, né? O Senhor é nosso pastor e nada me faltará. E às vezes você vai lá no armário, está difícil. Porque para Deus nada é impossível. Aí no primeiro alvoroço da vida, quer largar tudo, né? E esse é um que eu vejo muito citado, principalmente em ciclo de oração, em vigília, né? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas observamos que a gente somos teimosos. Às vezes a gente fala demais. E quando a gente fala demais, a gente erra mais. Mas repita por bondade comigo. Diga: você, olha, põe uma ponta para ele assim. Eu gosto de pregar assim, viu? Apronte para o seu irmão, diga: você foi escolhido para uma grande obra. Glória. Porque tem muitos que são chamados, sim ou não? Tem muitos que são chamados. Deus não faz acepção de pessoas, obviamente que não, mas Ele tem os dele para usar. E Ele sabe quem vai usar do jeito que Ele quer. O problema da humanidade, que seja evangélica, que seja católica, apostólica, romana, é que muitas das vezes a gente esquece de examinar-se, como o próprio Jesus fala, e olha muito para quem está ao nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, e esquece de cuidar de si, de se preparar um pouco mais, de buscar um pouco mais, porque Deus, Ele tem resposta, não é só para mim, é para toda a igreja. E quando você busca, você acha. Você vai achar, você vai encontrar. Tem umas reflexões que eu gosto muito de assistir, mas tem uma reflexãozinha básica de um moço que ele vai ali cavando, e ele se cansou. Aí ele volta, aí lá vai o outro no caminho que ele cavou, que ele foi preparando, mas ele desistiu. Aí quando o outro vai cavar ali onde ele estava, de repente aparece o diamante. Quer dizer que todo o trabalho que ele fez, que desistiu,
O outro nem trabalhou muito, mas pegou o tesouro que era de quem? Do moço. Diga para o seu irmão, não desista. Pode apertar, pode ficar difícil, pode doer, pode machucar, não desista. Permaneça firme, inabalável na rocha. Quando a gente lê o versículo, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, existe uma história por trás. Mas não é uma história de carochinha, não. É algo que Deus preparou. É algo que Deus projetou. O nascimento de Moisés já começa um nascimento no meio de guerra. Sim ou não? A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, houve guerra. Mas que guerra, irmão? Faraó mandou matar as criancinhas. Os homens. É homem, mata. É homem, mata. É mulher, deixa. Mas é homem, porque ele não queria os homens? Porque ele sabia que o exército era poderoso. Mas não era simplesmente o exército, era o povo de Deus. Às vezes a pessoa olha para uma multidão e se espanta, mas como é que o camarada bota uma banda do mundo lá fora, mas aquele povo ali, tanta gente, mas meu Deus do céu, aí faz um evento evangélico, só tem 10, 15 pessoas, aí mexe com aquelas 10, 15 pessoas e olha para aquela multidão e vai olhar onde é que está o poder de Deus. Pare de olhar para as coisas grandes do mundo, porque o grande está acima de tudo. Ele quem manda, ele quem faz, ele quem é. O poder e a autoridade está sobre a mão dele. Pare de achar-se pequeno. Quem está diante de você é grande. E quando você olha para o grande, você também se torna grande. Quando você olha para o grande, quem está perto de você vai ver você grande. Quando você olha para o grande e anda com o grande, quem vai olhar para você é o Messias, porque o grande está perto dele. Esconderam o menino durante 3 meses. Mas chegou um momento que não deu mais para esconder. É um mistério. Às vezes você olha, meu Deus, porque ainda não chegou o meu momento, eu trabalhei tanto, eu já fiz tanto, será que o pastor não está vendo? Calma. No tempo certo Deus vai te apresentar. No momento certo Deus vai mostrar a clareza, porque Ele conhece. Primeiro Ele tem que ter uma preparação, primeiro vai ter um processo, um momento difícil, mas não é para você desistir não, é para te preparar. Aí a mãe de Moisés olhou para o canto, olhou para o outro, não dá mais para esconder o menino. Diga, está chegando o tempo. Diga comigo, está chegando o tempo. Aí a mãe prepara ali, né? Até os pregadores acham bonito que ele fala, né? A primeira arca que foi surgida na Bíblia, porque ela fez um becinho, aí bertumou, tapou tudo direitinho e colocou no rio. E ficou olhando, como quem diz, ali acabou. Mas quando você pensa que acabou, a história tua está começando. Quando você pensa que não vai ter mais jeito, Deus diz, eu estou preparando algo grande lá na frente. Eu vou levantar pessoas para cuidar de você. Eu vou levantar pessoas para estar do teu lado. Eu vou levantar pessoas para me dizer, não desista, vem comigo, porque quem mandou te chamar, Ele é fiel para cumprir as promessas. Aí Mãozinha olhou de lado, olhou do outro e disse, eu vou corajar, eu vou dizer que esse menino aí é diferente. A filha de Faraó olha, mas que negócio é esse? Eu ouvi um choro. Tem crente que a gente prega, a gente louva, a gente faz tanta coisa e o coração está ali, não sai uma lágrima. Tem crente que tem vergonha de chorar na igreja. Quem chora, irmão, é porque tem coração quebrantado. Quem chora é porque já sentiu dor. Quem chora também pode se alegrar. Houve um choro, e o choro do menino chamou a atenção. Mas aquele choro do menino foi diferente. Aquele choro do menino foi a voz de Deus bradando no ouvido daquela moça,
Cuide daquele menino que você tem condições. Eu não quero saber de como você é filha, eu não quero saber qual é a tua raça, eu não quero saber qual é a tua tribo, eu não quero saber qual é o teu povo. Você vai cuidar daquele menino. A filha de Faraó pega o menino agora cresce no meio de um povo estranho. É criado por um povo estranho. Mas uma coisa que fez a diferença, ele permaneceu crente. Você não quer outra palavra? Aonde você for, aonde você chegar, não importa quem esteja perto. Ah, meu irmão, mas eu estava perto de um povo que não era crente, não importa. Permaneça crente, permaneça fiel, permaneça servo. Ele cresceu no meio de um povo estranho. Mas ele participou de muitos momentos marcantes da vida dele. E chegou uma hora que teve uma confusão, como você já sabe, você lê Bíblia. E ele ali estou mexendo com alguém que é do meu povo. Ele vai matar um dos egípcios. Hoje, se um crente matar um por causa de uma briga, o que é que acontece? Humanamente falando, um escândalo. Diga comigo, um escândalo. Mas se for para a glória de Deus, você vai ficar sem entender. Pode criticar, pode falar, pode fazer o que você quiser. Se for para a glória de Deus, ele vai dizer, vai ter uma história porque ele permaneceu crente. Eu sei o que aconteceu, não precisa fofoqueiro, caluniador se levantar para dizer o que vai fazer. Permaneça fiel. Porque às vezes o crente às vezes comete uma falha e por meu Deus do céu, eu vou falar. E às vezes os piores que se levantam para matar não é de fora, é o de dentro. Ele está falando. Quando irmãos, mas eu vou compactuar com o pecado, eu não estou falando por isso. Eu estou falando que quando o irmãozinho falha, nós que somos servos de Deus, temos que chegar perto e dizer, meu irmão, não vai por aí não, não vai se acabar assim. Vem comigo, mas eu rei, não importa, Deus vai perdoar, só não permaneça errando, mas vem. Moisés andou errante, se escondeu, pelejou, foi para um lado, foi para o outro, isolou-se, ninguém sabia onde ele estava, nem o exército achou, porque você sabe que o exército de Faraó era poderoso, mas Deus guardou, diga, mas Deus guardou. Mas Deus guardou, fale com o marido profeta, mas Deus guardou. Você é guardado por Deus, você é protegido por Deus, você, aonde você for, aonde você andar, ainda que mande lhe procurar, Deus disse, não é o tempo, tudo é no tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou no momento que ele teve um encontro, diga comigo, um encontro. Quando Moisés se encontra com Deus, as coisas começam agora a desembaraçar. O homem que era procurado, e aonde fosse encontrado, iria acontecer o quê? Ia morrer. Porque ele desafiou a maior autoridade terrena. Ele desafiou um dos mais poderosos da terra. Ele não tinha chance alguma de sobreviver. Diga, mas o projeto de Deus, ninguém toca. O projeto de Deus, ninguém mexe. O projeto de Deus, ninguém vai mudar. O projeto de Deus, ninguém vai dar palpite. Não tem que ser assim. Não, é do jeito que ele vai fazer. É do jeito que ele vai direcionar. É do jeito que ele vai guiar. Moisés vê de longe um fenômeno, chega perto, para aproximar mais. Quando ele vai se aproximando, diga, chegar perto de Deus. Diga comigo, chegar perto de Deus. Não é chegar perto de qualquer um. Ele olha o fenômeno, o fogo não consumia a sarça, aquela coisa toda. Quando ele foi se aproximando, a voz bradou: Moisés, tire a sandália dos pés. Até eu não chegar aqui, Moisés, o terreno aqui estava simples, mas a partir de agora, essa terra é santa. Tu está pisando em terra santa. Eu estou pisando em terra santa. Eu estou tirando tudo aquilo que não agrada a mim agora, o negócio vai mudar. Moisés, tira a sandália dos pés e reverencia Moisés, porque o negócio vai mudar. Então, para que desespero? Mas só me caluniaram, eu não vou mais sentar no departamento.
Balança essas irmãzinhas aqui, tá vendo não? Aqui, essa irmãzinha aqui, balança ela aqui. A irmãzinha aqui na frente. Visão do céu é ver além do alcance. Ele chegou pertinho para ver o que era. Ele viu antes que todos vissem. Moisés, tu vai tirar o meu povo do Egito. Eu? Meu Deus. Eu? Deus disse, é você. Digo, o que Deus colocar na sua mão. Fale com voz de profeta, pode para o seu irmão, assim, diga, o que Deus colocar na sua mão. Não joga para outro não. O processo, o mistério é com você. Se acovarde não. Mas Deus eu vou te dar alguns sinais. O que é que tu está com ele na mão? A minha vara, o meu cajado, joga no chão. Quando ele jogou no chão, transformou na serpente, toca na cauda, ele tocou, voltou normal. Coloca a mão no peito, ele coloca, ele tira a mão talentosa, ele coloca de novo, a mão sai boa. Ele disse, eu te darei sinais. Deus não deixa você confundido. Deus não deixa você sozinho. Deus não deixa você ser enganado. Deus não deixa você se enganar-se. Ele sabe para quem te chamou. Ele sabe por que te escolheu. Ele viu em você algo que chamou a atenção dele. Então não decepcione o coração de Deus. Vai em frente. Siga. Você vai entender o mistério. Mas Deus, esse é você. Mas eu sou pesado de língua. Algum historiador e fala que Moisés era gago. Moisés cursou as melhores faculdades. Tu acha que estava lá dentro do maior palácio ali. Tu acha que ele não ia estudar não? Entender as coisas que era para ser feito. Entender direitinho. Ele estudou. O problema é que ele disse, eu sou pequeno demais. Senhor, como é que eu vou fazer? Aí Deus disse, quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo? Quem fez o sim? Quem foi que fez todas as coisas, rapaz? A ordem é para você ir. Ah, Deus. Pastor, o senhor vai me colocar para dirigir a mocidade. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Amanhã nós vamos fazer. Pastor, o senhor tem certeza? Tem gente que é assim, irmão. É uma mente negativa. Aí eu pergunto, será que ela está conseguindo olhar para o alto e ver o tamanho de Deus que ele serve? Eu gosto muito dessa metáfora, que você olha para um prédio, você vê um prédio muito grande. Aí você vai se afastando dele, o prédio fica o quê? Fica o quê? Está vendo? Fica pequeno. Mas ele continua. Então se aproxime cada vez mais de Deus, para que ele você não veja pequeno, porque o prédio você vê pequeno, mas ele continua grande. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vê a grandeza de Deus. Quanto mais você está perto dele, você consegue salvar ele grande. O problema vem, você tem um Deus grande. As pessoas me caluniam, você diz o meu Deus é grande. A pessoa que você não é capaz, a pessoa vai dizer, mas o meu Deus que me chamou, ele me capacita. Moisés não tinha nenhuma chance nem de passar pelo derredor do Egito, porque se alguém visse, o soldado pegava, primeiro tinha que mostrar para o rei. O rei ia fazer de tudo para ver quem foi que eliminou um dos dele. O negócio era sério. Mas diga, quem anda na força de Deus, fale com voz de profeta, diga, quem anda na força de Deus, não tem rei, não tem juiz, não tem delegado, não pode desafiar. Eu estou falando de andar na força de Deus. Quem anda na força de Deus, aonde ele for, ninguém vai se atrever a desafiar, porque não vai conseguir ver você só, vai eu para você, e vai ver o exército. É como o homem que foi pregar, o presidente
Aí disse, se você passar por aqui, eu lhe mato. O fazendeiro disse, tá certo. Ele foi orar e disse, mas meu Deus, e agora? Eu ouvi essa história, achei bonita, achei bom, então eu vou contar do mesmo jeitinho. Aí o camarada vai e vai passando pela fazenda, boa noite para o soldado, aí boa noite para o camarada, e o camarada ficou lá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e no paravento da boa noite, o camarada vai voltando. Peraí, pastor, o que foi? Quantos homens o senhor botou para lhe vigiar? Eu disse, você está ficando doido, eu passei sozinho. Se não, até agora estou dando boa noite a um monte de soldado. Aí eu vejo tanta gente, irmão, querer voltar para trás por tão pouca coisa. Às vezes até por uma cara feia que a irmã bota, porque às vezes a irmãzinha não está bem com o marido em casa. É normal, irmão. Aí a bichinha chega num culto, aí passa aqui. Passeio, irmão. Passeio. Passeio. Assim, ó, irmão. A bichinha está aperreada. Aí no outro dia, pastor, a irmãzinha falou de uma ignorância. Será que ela está crente? Aí quer desistir. E a bênção está bem pertinho de chegar. Tem muitos que até hoje me criticaram. Eu nunca pedi, eu pedi para o senhor. Nunca pedi. Nem para ser diácono, nem para ser presbítero. Imagine chegar no meio de uma festa tão grande como a Ebon lá em Maceió, e o nosso pastor presidente me chama lá, cadê o Ed Paulo de União? Está por aí. Eu digo, e interessante, pastor, que eu fui só no último dia. Nos outros dias eu não fui. E ele não sabia que eu estava lá. E quando ele me chama, que eu vou lá para cima, ele olhou assim para mim e disse, eu conheço um pouco da história de União, do que eu ouvi falar. E você é um dos que aconteceu tanta coisa. Aconteceu gente, reboliço, subiu gente, morreu gente, mas você permaneceu lá. E eu quero que a igreja fique de pé, que eu vou orar por você. Você vai ser o pastor de União dos Palmares. Eu dei as pernas, botou para tremer, que eu digo, meu Deus do céu, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu lembrei quando Deus falava com Abraão, que Abraão dizia o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eu lembrei quando o sacerdote olhou para Samuel, quando Deus falou mais uma vez, Samuel, você disse para Deus, eis-me aqui, Senhor. Há um diferencial daquele que se disponibiliza e daquele que sempre tem desculpa para dar. Eu nunca vi uma geração de crente com tanta desculpa para fazer a obra de Deus. Está faltando mais amor, está faltando mais culpa, eu vou falar, está faltando mais culpa nisso. Nós precisamos se aproximar mais, confiar um pouco mais, acreditar um pouco mais. Eu disse para minha esposa, eu nunca mais eu vou dirigir uma congregação. A minha esposa disse, mas meu filho, meu esposo, não é como tu quer não. Agora pastoreando uma regional. Aí Deus disse, é tu, Moisés, que vai lá. E ele teimoso disse, mas Deus, manda alguém, se eu vou mandar alguém, mas tudo está sobre a tua responsabilidade. Ainda que eu mande alguém falar que você queira fazer, mas é você que vai ser designado. A autoridade vai ser na sua vida. As pragas vão vir, mas só vai acontecer se você estiver no meio. As coisas só vão acontecer quando eu estiver ali dizendo a você, faça assim. Aí não adianta você querer jogar para A para B, é você que vai fazer. Mas eu posso colocar, não pode não. Pode não. Você pode pedir ajuda, mas a autoridade está sobre as suas mãos. Aí Moisés sai andando ali no meio. E quando chega, meu Deus, no meio do palácio, o rei está lá sentado. Quem diria que o homem, procurado por um exército, passa agora de cabeça erguida. Ninguém entendendo nada, porque é assim, irmão. Pouco importa quem fala, deixa de falar. Tu não paga a minha comida, a fora de casa quem bota não é você.
Tu não paga minha, eu estou falando com você não paga minhas contas, você não bota minha boia lá em casa, então deixa que eu pagar minha vida. Vá sentar no seu lugar. Está entendendo? Está entendendo? Porque tem muitas das vezes que você quer ver demais e Deus não permite que você veja. Tem muitas vezes que você quer avançar e Deus diz não é a hora. Tem muitas das vezes que você avança e Deus diz, por que você fez assim? O tempo é meu, a hora é minha, quem faz sou eu, do jeito que eu quero, eu que mando, que faço, desfaço. Moisés chega na frente do rei, o rei olha para Moisés. Aí Moisés olhou para o rei e disse, eu vim aqui, e quem me mandou Foi o general dos generais. foi o Senhor dos senhores, o seu rei dos reis, é aquele que manda, é aquele que faz. Aí Moisés, oh Deus, como é que pode? Aí ele vai dar o primeiro sinal. Os macumbeiros feiticeiros que não tem nada que fazer, que sempre tem essa raça infeliz, que não quer nada com Jesus, a pessoa prega, a pessoa mostra a verdade, e ele fica ali querendo ser ateu de todo jeito, porque o camarada, por mais que ele não acredite, mas lá no fundo ele acredita, não tem esse negócio de ateu, nem atalho, nem ele vai ter que acreditar. Querendo ou não, ele vai ter que acreditar. Diga, o tempo passa. Diga comigo, o tempo passa. Não se desespere não, porque aonde Deus lhe colocar, ele vai lhe honrar. Se for ele que chamou, ele é fiel para cumprir. Mas pastor, está acontecendo muita coisa. Vem uma praga, vem duas, vem três, vem quatro, vem cinco, vem sete, vem oito, vem nove. Mas o faraó estava danadão. Tem momento que as pessoas olham para você e dizem, Não vai não, viu? eu não sei se você já passou por essa experiência. Tem momento que as pessoas olham para você e dizem assim, nem adianta tentar. Se tu tentou até agora e só está dando essas coisas erradas, é porque não vai dar certo nunca. Aí você olha para a pessoa e diga assim, com voz de profeta, quem me chamou, diga comigo, quem me chamou é fiel para cumprir. Ele não dorme, não se cansa, não se fadiga. E quando ele se levanta do trono, ele se levanta para ganhar. Ele não se levanta para perder. Quem sabe Moisés olhou e disse, Deus, o Senhor já fez tanta coisa fenomenal, mas Faraó não quer deixar o povo ir. Eu não sei para quem vai, pode ser até para mim. Diga comigo, não queira. Não, assim os irmãos não vai voltar para casa, não acredito não. Não queira ensinar Deus trabalhar. Dá para você dar glória? Você não entendeu, eu vou repetir de novo. Diga, não queira ensinar Deus trabalhar. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo. Ele não perde o controle da situação. Ele não perde, ele não erra o alvo. Ele não erra a direção. Ele sabe por onde vai indo. Ele sabe por onde me colocou. Ele sabe por onde você vai. É por isso que ele nos olha como chama de fogo. E é onde você estiver, eu estou vendo tudo. Deus disse, use os umbrais da porta. Tem momento que Deus quer que nós se santifique mais. Tem momento que Deus quer que você se prepare um pouco mais. Porque às vezes a gente passa por desapercebido. Essa miserável dessa internet, ela tem ajudado muita gente, tem abençoado muita gente, mas se você não souber usar ela como a língua, se você não souber trabalhar a língua, você está ferrado. Cuidado com o que fala, com o que você vai falar. Já viu a história dela? Eu vou contar outra história. Esse pregador gosta de história, mas é interessante. Certo rei olhou para o seu servo e disse, eu quero dar uma festa. Aí ele disse, mais uma festa? Vamos dar uma festa. Aí o homem rico, né, vai comprar a melhor carne, não é assim? Quero dar uma festa. O servo saiu. Chegou no mercado, comprou um saco de língua, leva para casa. Quando chegou, o rei olhou para ele e disse, você está conversando, rapaz?
Você está desafiando a autoridade. Ele olhou, meu rei, deixa eu explicar. Isso explique. A língua o Senhor bendiz, com a língua o Senhor vai dizer, eu vou aumentar o teu salário. Com a língua o Senhor olha para sua esposa e diz, eu te amo, minha princesa, minha sunamita. E começou a falar tanta coisa bonita que o rei disse, mas não é que esse prato é bom? Então deixa ele. Aí quando passou mais outros dias, outra festa, aí o rei, vou testá-lo agora. Se ele trouxe o melhor prato, lá vai o servo de novo. Chegou lá no mercado, no mesmo homem, disse, eu quero outro saco de língua. O caba disse, misericórdia, o caba está na prova. Aí ele volta, coloca lá de novo, aí o rei olha e disse, mas de novo, pega a guilhotina, prepara que eu vou. Se você não me convencer, você vai para a guilhotina. Espera aí, meu rei, deixa eu explicar. Com a mesma língua das maravilhas que eu mandei o Senhor falar, o Senhor vai agora maldizer. Aí ele começou a contrariar tudo que ele falou de bom. Ele começou agora a falar de ruim. Então tome cuidado. Diga comigo, tome cuidado. Ninguém escapa. Deus disse, prepare-se. Prepara os umbrais, ele vai lá. Preparou os umbrais, onde tiver a marca do sangue, o espírito da morte não entra. Aí preparou tudo. Tá. Deixou tudo bonitinho, preparado. Aí lá veio o espírito da morte. Aqui não, aqui não, aqui não. E quando chegou na casa do rei, esse aqui tem brecha. E, meu Deus do céu. Diga, tape as brechas. Diga comigo, tape as brechas. Fale mais forte, diga, tape as brechas. Quando você tapa, você está entendendo, não vou pegar muito não. Aí quando ele vai fechar, ele entrou, matou o rei, o primogênito do rei. O rei se acorda espantado, olhou para a mulher e disse, mulher, o que é que está acontecendo com o nosso filho? Não se mexe, não respira, não faz nada. A mulher disse, está morto. Aí o rei se enfureceu e disse, Moisés olhou e disse, o que é, seu rei? Pega o teu povo, não é nem o povo de Israel, é o teu povo, e vai. Diga, quem não acreditou, quem tentou impedir, quem fez a maracutaia lá, mexeu a panelinha, diga comigo, quebrou a cara. Porque a vitória está chegando, porque aquele que me chamou, ele é fiel para comigo. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo que estava sofrendo. Agora o povo vai saindo do Egito, nós preparando toda a caminhada, o povo agora começa o quê? A murmurar. Deus não gosta, irmão, de crente. Eu boto a crente, nós estamos pregando para os crentes. Murmurão. Não gosta. Crente reclamou demais. Um dia o Espírito Santo me deu uns cascudos bons. Reclamando dos negócios. Ele disse, tu não sabe nem o que está preparado lá na frente? Está reclamando de quê? Aí eu me calei e disse, Jesus me perdoe. Um negócio que aconteceu lá na empresa. Não vou nem contar que o tempo, meu Deus do céu, pastor, eu vou terminar. Eu não vou nem contar que não dá tempo. Mas quando eu menos espero, faltava um dia para terminar o processo lá, faltando 2 horas para fechar o tempo. Aí o chefe disse, é assim, 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 já deu certo. Diga, Deus não erra. Ele sempre acerta. Aleluia. O povo está reclamando e de repente ele olha para Moisés, era bom porque nós tínhamos dormido, nós tínhamos aquele lençol, nós sofríamos, mas estava... Aí o Moisés olha e disse, será que quem me chamou não pode resolver o problema? Porque o mar estava fechado. Ele olha para o lado, o exército de Faraó vai fechando o cerco. E tem momento que nas nossas vidas é assim. Você olha para um lado e não vê saída, olha para o outro e não vê solução. Alguém chega no ouvido e diz, agora não dá mais, você está acabado. Aí Deus disse, eu ainda não dei a minha decisão, eu ainda não dei a minha resposta, porque a última palavra é a minha. Não tem palavra de advogado, de juiz, não tem advogado, não tem autoridade que dê a palavra final é a minha. Eu ainda
concluir o processo. Diga, aguente só mais um pouquinho. O processo não acabou. Aí chegou o momento que Moisés disse: ficai quietos. Eu sei quem me chamou. Eu estava ali pertinho dele, face a face. Eu sei quem me chamou. Aquietai-vos. Aí ele diz com voz de autoridade: quem vai pelejar por vocês não vai ser eu não tenho condições. A Bíblia não menciona tudo, mas eu vejo pelos olhos da fé Moisés dizendo lá, pregando para aquele povo: eu sozinho não posso, mas aquele que me chamou pode. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei o que é que ele vai fazer, mas essa situação Deus vai colocar um ponto final. Eu não sei o que é que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu quero dizer para você nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus: aprenda a confiar um pouco mais, aprenda a acreditar um pouco mais, aprenda a confiar um pouco e esperar no Senhor, porque quando você pensa que não vai dar certo, Ele está dizendo: a tua vitória, quem declara sou eu. Mais uma vez Deus olha para Moisés e vamos fazer uma conjectura. Moisés, tu falaste comigo lá no começo. O que é que tu tinha nas mãos, Moisés? Disse a minha vara, meu cajado. Pois bem, na minha mão só serve para me subir o monte que eu fiz um para mim. Eu subo o monte lá com ele, parecendo aquele velhinho, já tem 45. Aí eu subo o monte com ele, porque quando eu vou descendo é muito ladeira, aí eu escolho aqui. Não vai, só vai servir para alguma coisa se Deus mandar usar, mas enquanto está servindo só para isso. Agora na mão de Moisés, o mar teve que obedecer. Diga o cajado, diga comigo, na mão de Moisés, o mar teve que obedecer. A Bíblia diz: Moisés levanta o cajado, e Moisés levanta o cajado. Quando Moisés levanta o cajado, ele aponta para a água, e a Bíblia diz que o quê? O mar vai se abrir em terra seca. Agora me explique, dentro da ótica humana, como é que um mar, que você chega na beira lá, na beira-mar, quando a gente vai para a praia, que não é pecado quente ir para a praia, só não vai daquele jeito, mas você pode tomar banho de mar, que não é pecado não. Vai na segunda, na terça, deixa o feriado de lado, mas vai para a praia. Aí você chega lá, quando vê aquela onda, você corre com mais de 1000, principalmente quando você não sabe nadar, sim ou não? Aí me explique como é que o povo vai atravessar o mar em terra seca. Me explique. Diga comigo, não tem explicação. É mistério de Deus. Então você expande quando a vitória chegar. Alguém vai me perguntar como é que isso aconteceu, pastor Cícero. Alguém vai olhar e vai dizer: mas como isso foi feito? A resposta que ele me disse: isso aqui foi um milagre de Deus. Então quando alguém perguntar, quando a vitória chegar, você diz: foi milagre de Deus. Eu tenho certeza que aquele povo estava espantado. E quando começaram a pensar ali, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro: meu Deus, como é que está? Está seco, não está molhado não. E começou: e Moisés, se apresse, meu filho, se apresse, vamos embora, não fique perguntando, não fique pegando explicação não, que só tem um pedreiro que faz muro de água, chama-se Jeová Jiré, Jeová Rapá. Ele é o Deus suficiente, onipotente e onipresente. Não tem um pedreiro que consiga fazer um muro de água, mas o meu Deus consegue. Ele tem 2 paredes, a Bíblia deixa bem claro, foram 2 paredes de água, uma para a direita e outra para a esquerda. E quando o povo atravessa, que a vitória chega lá do outro lado, Miriam cantou e o exército agora disse: nós não vamos deixar. Diga: ainda que tem. Fale com o voz de profeta para finalizar. Estou chegando no final. Diga: ainda que tem. Investir contra a minha vitória, Deus vai entrar na frente. Não entra não. Se você encontrar alguém essa semana falando alguma coisa da sua vitória, você diz: irmão, não entra na frente de Deus não. Essa minha vitória vai chegar. Para com esse negócio, que a minha vitória vai chegar.
O povo pode até ter olhado para Moisés. Moisés lá viu o exército. Moisés olhou para o povo e disse: eu não estou nem preocupado, porque aquele que me mandou, ele é fiel para cuidar de tudo. Quando o exército se arma para ir, para atravessar o mar, o que é que Deus faz? Fecha as águas. Porque ele abre porta onde não tem porta. Ele abre e ele fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém. Então a vitória é do